A Dalva tem que voltar. Agora. Tá ouvindo? Oi, Selma. Ah, tá. É que eu falo aqui, né? Eu falo no celular e assisto no computador. Tá? Então, a Dalva foi, acho que a Dalva teve que ser. Cadê a Dalva? Ah, voltou. Pronto. Quem é que vai fazer a. Voltou a Dalva? Voltou. Voltou. Ah, tá. A Cida vai fazer, né? Uhum. Caiu a minha conexão. Ah, tá bom. Então, pode começar, Cida. Então vamos serenando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre guia da humanidade. Agradecer pelo dia de hoje, pelo sol que nos aquece, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar que nos dá o aconchego, a proteção, o abrigo. Agradecer, Jesus, pela oportunidade da reencarnação, onde podemos nos melhorarmos através do estudo, e que o estudo da noite, Jesus, seja favorável ao nosso entendimento, que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que cada vez mais possamos absorver as lições que nos dá a condição de nos melhorarmos, Jesus. Pedimos que os nossos mentores possam estar aos nossos lados, nos dando a condição do aprendizado, que o Alan e a Dalvinha sejam intuídos para a colocação sobre as lições aqui na noite colocadas, e que possamos cada vez mais estarmos juntos nesse propósito de aprender um pouco mais sobre os ensinamentos aqui como encarnados, Mestre amado. E assim, Mestre amado, agradecidos que estamos, gostaríamos de orar a sua prece que tu nos ensinaste para nosso estudo da noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, do mal que vem de fora e do mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então, continuando os estudos, né? Capítulo 10, a gênese orgânica. O item é a geração espontânea. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições em que se formaram os primeiros que surgiram na Terra.
Sobre este ponto, não pode deixar de lançar luz a questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este: formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que o constituem, sem germes, previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais e nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas e parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem um pelos outros, firmados sobre o fato que a expectativa comprova de que os germes de certas espécies vegetais e animais, mesmo os dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhe favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberta a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal, aqueles em os quais a vida começa a despontar e cujo organismo, extremamente simples, é, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra, cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Então, o que ele fala aqui? Que a questão da geração espontânea, ela se daria pelas formas mais primitivas de vida vegetal e animal. Um organismo simples, né? Que é onde é o começo, o princípio. Mas então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiriam sempre é fato positivo. Logo, tiveram um começo. Se o musgo, o líquen, o zoofito, o infusório, os germes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente, por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães e os cavalos? Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor. Até que ele seja encontrado, fica aberto o campo das hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como as verdades absolutas.
Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco da natureza a indicar o caminho para as novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem desta maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo Carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não existia um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? Ó, o pólipo é aquele que as mulheres que sabem, né? O pólipo é o que tem que sai aqueles policísticos, né? No ovário, né? São, eu até coloquei aqui uma definição. O pólipo uterino é uma projeção da mucosa que se pode ser vertical ou endometrial, revestido interno do útero. Os pólipos do colo uterinos, né? Então, vocês já sabem o que é, né? Dá para definir os pólipos uterinos, né? Acho que sim, ninguém está falando nada, né? Não, mas quando a gente não fala, pelo menos eu aqui eu estou concordando. Ah, está concordando. Tá. Então, aí está falando, né? Que pode afirmar que não existia um laço misterioso entre o pólipo e o elefante, né? Esse é o princípio, né? E depois um ser complexo formado, né? Essa é a pergunta que ele faz. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável que um dia talvez tome um lugar entre as verdades científicas incontestes, né? É assim, ele fala da tese da geração espontânea, que na época não podia ser afirmado como princípio absoluto. Mas sabe-se hoje que é a tese mais comprovada, né? Que ela teve essa geração espontânea e ela se deu na maneira mais simples do organismo. A gente vai trazer um vídeo para que vocês entendam isso, né? É a junção, né, dos organismos, né? E formando depois um elemento mais complexo. Quando ele passa a ser um elemento mais complexo, ele passa a se reproduzir sexualmente, né? Assim como acontece nas plantas, né? Através da semente, assim como na questão do animal, né? Mas a geração, né, é aquela pergunta: quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Essa geração espontânea foi quando esses germes que a gente vai falar, igual fala da semente do carvalho, né? Ou pode falar até do grão de mostarda, né? Que ninguém consegue identificar naquele germe, né? Uma árvore imensa que ela vai se tornar depois, né? Você vai falar, tem um tronco dentro daquela semente, tem os galhos. Não, não existe. Ele é um germe. Depois, nas circunstâncias ideais, através da irrigação com a água, com a terra, ele vai se tornar uma árvore. Mas não tem dentro daquela semente uma árvore em miniatura, né? Isso que a gente fala na questão de germe, né?
Então, a escala dos seres orgânicos. Isso ele fala da teoria, né, que era mais provável. Hoje em dia, essa teoria ela é comprovada, né? A gente até, de uma certa maneira, tem comprovado. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos e os animais plantas, cujo nome indica que eles participam um e outro, eles participam de um e de outro. Serve-lhe os traços de união. Serve de traço à união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, reproduzem-se e morrem. Como aqueles precisam elas de luz, de calor e de água, estiolam-se e morrem, desde que lhe faltem esses elementos. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenena. Oferecem, como um caráter distinto, mais acentuado, conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição de se deslocarem. O zoofito tem a aparência exterior de uma planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida dele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. O que é o zoofito? Né? Que fala aquela planta carnívora, né? Que se alimenta de insetos. Então, ela é uma planta, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma vida animal. Ela se alimenta dos insetos, ela tem digestão, né? Então, ela está entre esses dois, entre a vida vegetal e a vida animal. Um degrau acima, o animal é livre e procura alimento. Em primeiro lugar, vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade de locomoção. Segue-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto. Os eumintos, ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos com os quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta um instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseo, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Segue-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é mais completa. Então, você vê que ele vai falando, né, das diferenças, né, desde a vida animal mais simples, né, aí ele vai modificando, vai criando vértebras. A lesma é um molusco, né? Ele não tem osso, não tem nada. E aí ele vai avançando, né,
no desenvolvimento animal, vai criando vértebras, osso, vai virando um organismo mais complexo, até chegar no mamífero, que é uma organização mais completa. Se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá. Então, se você considerar a vida vegetal complexa, mais complexa, e a vida animal mais complexa, mais completo, né? Nenhuma analogia aparente vai ter entre um e o outro. Mas se passar de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexas não sejam mais do que uma transformação ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual, a princípio insensível, da espécie imediatamente inferior e, assim, sucessivamente, até o primitivo ser elementar. Entre a glande e o carvalho é grande a diferença. Entretanto, se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da glande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Então, é o exemplo que eu citei, né? Da semente até chegar a um carvalho, né? Se você for acompanhando a transformação passo a passo, você vai ver que depois isso se completa, mas não existe aquela árvore em miniatura na semente. Ela é um germe, né? Ora, se a glande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do oução ao elefante? De acordo com o que fica dito, percebe-se que não exista geração espontânea, senão para os seres orgânicos elementares. É aquilo que eu falei. Se tem geração orgânica, é para os elementos, né? Para os orgânicos elementares, né? De simples formação. As espécies superiores seriam produto das transformações sucessivas desses mesmos seres, realizadas à proporção que a condição atmosféricas lhe foram tornando propícia, adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se. Os cruzamentos acarretam inúmeras variedades. Depois que, uma vez instaladas em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos de onde ela surgiu não desapareceram para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso oução atual seja idêntico ao quê? De transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia assim porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Essa teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na com mais racional. Vou trazer um vídeo depois, onde vai trazer esses elementos simples e como eles vão se formando. Porque tem ainda a teoria da seleção natural que eu tinha falado para vocês, né? Quando as espécies
se tornam, vão se evoluindo, e aí há uma seleção natural, né? Aquela espécie mais forte, que mais se adapta à sobrevivência, ela prevalece, né? A outra eles vão perecendo. É assim que a gente vai vendo, né? Até na questão humana, né? Isso acontece, né? A gente vem lá do Neandertal, que vai evoluindo, nosso crânio, né? Assim, a condição de pensar, o encaixe do cérebro ele se torna maior, né? Por isso que tem a mandíbula, né? Também, o osso atrás. A gente vai vendo que há essa evolução, onde a caixa craniana, ela, ela evolui e permite um cérebro maior habitar nessa caixa craniana, né? Então a evolução vai se tornando desse jeito. Isso não é lógico, né? Nós estamos falando de uma evolução orgânica. Então nós já estamos vendo o lado orgânico da questão, né? Mas a gente sabe que essa evolução ela é feita pelo plano espiritual, né? Que vão definindo, que vão alterando e vai moldando, né? Cada espécie animal vivente no planeta, né? Eles dizem que o animal que deixaram desde quando foi plano espiritual diz, né, desde quando foi da sua primeira formação até hoje é a mesma, é o escorpião. Ele não sofreu nenhuma alteração, né? Então, a gente sabe que o que a gente está falando aqui é somente da evolução vista pelo lado orgânico. Então, a gente tem que separar bem. O plano espiritual interfere nisso. É ele que determina as coisas como são feitas. Mas aqui a gente só está sobre a ótica orgânica, tá ok? Vai ter a Gênese pela ótica espiritual, e aí a gente vai ter que separar bem para definir bem essas coisas dentro da nossa cabeça. Porque se não souber separar, ele não vai saber, vai misturar tudo e não vai saber definir isso, né? Aí que vem os questionamentos, né? Então, o homem corpóreo, do ponto de vista corpóreo, é puramente anatômico. O homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por algumas matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, respiração, de secreção e de reprodução. Ele nasce, ele vive, ele morre, nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, nos seus ossos, um átomo diferente do que se encontra no corpo dos animais. Essa é a condição orgânica. Vista de modo anatômico, é igual ao animal. Não existe diferença. O que existe é o espírito, que aí é a faculdade de inteligência, de pensar. É isso que nos difere dos animais que têm o instinto, né? Então, como esses, ao morrer, restituem a terra, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se havia combinado para formar. Esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É isso que fala lá no Rei Leão, né? O ciclo da vida, né?
O Rei Leão, o leão ali entre os animais, é o último da cadeia alimentar. Né? Ele não tem um predador. O leão não tem um predador natural, né? Mas quando ele morre de velhice, depois ele vem e devolve à natureza os seus elementos que constituíram para a formação dele, né? Aí ele passa a ser uma grama, ele passa a ser, ele vai devolver, esse é o ciclo da vida. Então é tão grande a analogia que se estudam as suas funções orgânicas em certos animais, quantas experiências não podem ser feitas por ele próprio. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Logo abaixo dele vem os quadrumanos, animais de 4 mãos, ou macacos, alguns dos quais, como o orangotango, o chimpanzé, o jocó, tem certos ademanes do homem, a tal ponto que, por muito tempo, foram denominados homens das florestas. Como o homem, esses macacos caminham eretos, usam cajados, constroem fossas e levam à boca, como a mão, os alimentos sinais característicos, né? Vou só retornar para ver aqui. Como o homem, como o homem, esses macacos têm esse mesmo comportamento, né? Caminham eretos, usam cajados, né? Constroem choças e levam à boca com a mão os alimentos, que são os sinais característicos, né? Por pouco que se observa a escala dos seres vivos, do ponto de vista do organismo, é-se forçado a reconhecer que, desde o líquen até a árvore, desde o zoofito até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente, sem solução de continuidade, e cujos anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente. O que ele está falando aqui? Desde o zoofito até o homem, há uma cadeia, né, de gradativamente, que vai se elevando gradativamente. Mas chega um certo ponto que ele não tem, sem uma solução de continuidade. Ele passa de um ao outro estado, se sabe que vem dele, mas de uma maneira de transformação que você não tem esse anel de continuidade, né? Acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-á que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas a de outros corpos as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente. Visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver o seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na Terra. Aí está o inexorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro nivela ao bruto,
O segundo o eleva ao incomensurável altura. O eleva à incomensurável altura. Então, o que ele está falando? Se o corpo nivela a condição animal, né, ao bruto, né, o segundo, que é o laço espiritual dele, leva ele à incomensurável altura. Né? Aí é uma evolução absurda e distante, né? Quanto que a forma animal é essa mesma que a gente tem. Vemos o limite extremo do animal. Não vemos o limite que chegará ao espírito do homem. Como a gente já sabe que o espírito crísticos, né, que a gente conhece, que a gente sabe, mas ainda assim ainda tem mais evolução depois dos espíritos crísticos. Né? O materialismo pode, por aí, ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, ele vai ao encontro e os provoca por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem a existência própria, em nada pode com ela sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria. Admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a certa distância, diz um: não posso ir mais longe em matéria de evolução, seria o corpo. O outro, que é o espírito, prossegue e descobre um novo mundo. Por que, então, há de o primeiro dizer que o segundo é louco? Somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde o outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco porque acreditava na existência de um mundo para lá do oceano? Quantos a história não conta destes loucos sublimes que hão feito que a humanidade avançasse e aos quais se tecem coroas depois de lhes haver atirado lama? Pois bem, o Espiritismo, a loucura do século XIX, segundo que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo bem mais importante para o homem do que a América, porquanto nem todos os homens vão à América, ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão dos espíritos fazendo incessantes travessias de um para o outro, galgando o ponto que nos achamos em relação à Gênese. O materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual. É isso aí. Deu para vocês entenderem? Eu não estou vendo ninguém falar, ninguém fazer um positivo, nem uma piscada. Deu? Deu para entender? Eu Deu para entender. Deu para entender tudo. Eu entendi. É? Sim, Alan, deu para entender. Falem vocês todos. Ele quer saber, gente. Eu não vejo nenhum piscar de olho, não vejo um positivo, não vejo falar nada. Eu estou aqui falando, eu pergunto, eu respondo. Ninguém interage. Tá difícil, viu? Então, ó, Sabe tudo.
eu vou ver a carinha de vocês primeiro, depois eu vou voltar. Aí eu volto. Então, assim, ele fala, resumindo o que a gente está falando, né? A geração espontânea só houve. Olha, a Selma, só dá para ver a testinha dela. Tá no travesseiro, né? O importante é que eu estou ouvindo, né? Ah, tá. É. Então, a geração espontânea só se deu nos elementos, nos elementos orgânicos elementares, né? Aqueles que são as primeiras formações de um elemento. A gente vai ver, eu vou trazer esse vídeo, como que se dá essa questão da formação das células e as células se multiplicarem, né? A gente vai ver a formação da proteína, tal. A gente vai, esse vídeo vai. Hã? As mitocôndrias, as Isso, mitocôndrias, isso. Então, eu vou trazer esse vídeo falando disso daí para vocês entenderem, né? Isso foi quando se deu a formação, a geração espontânea. Mas depois que se passou a ser um órgão mais complexo, ele já passou a ter reprodução assexuada e sexual. Por que assexuada, né? Porque existe reprodução que não precisa de um macho ou uma fêmea, né? A própria espécie se reproduz ela mesma, sem precisar de um macho ou de uma fêmea, tá? É uma condição sexual, mas ela independe de um companheiro, né? É só ela mesma. E tem a reprodução sexual, né? Que se dá para ser feito, tá? E aí tem essa questão da evolução, que vai do vegetal ao animal, do animal ao humano. Mas todos nós passamos por esses princípios, por esses degraus de evolução, né? Então, você vê até no organismo animal simples, que é uma lesma, né, que ela não tem osso, ela é uma mucosa, né? E aí vai se mutando, e aí ela vai desenvolvendo um osso, vai desenvolvendo uma espinha, vai desenvolvendo aparelho respiratório, aparelho digestivo, né? A seiva, que é o nosso sangue, isso a gente desenvolve no reino vegetal, né? Que a seiva é o nosso sangue, essa condição se desenvolve no reino vegetal. Aí passa pela parte do animal, aí tem a questão dos peixes, a questão dos mamíferos e tal, e que vai se tornando mais completo, né? Até vir essa questão da raça humana. Mas que, se você for ver o corpo humano para um corpo de um macaco, um chimpanzé ou orangotango, né? E nós temos os mesmos órgãos que eles têm. Os mesmos aparelhos, os mesmos órgãos são idênticos. A parte estética, né? Lógico, a parte estética muda, mas a parte interna, os componentes, a carne, tudo igual. O que difere nós do macaco? É o espírito. Porque é o espírito que pensa, o espírito que é inteligente, né? O animal, ele tem um instinto, que é diferente, né? Então, o macaco, eles têm, a gente chama fragmentação de intelecto. Nós temos o intelecto que ele é contínuo, seu ato de pensar. O macaco, ele tem fragmentos de intelecto.
Por isso que a gente vê até nos animais, como o cachorro, os gatos, que falam, não, meu bichinho fala, né? Ele é inteligente e tal, né? Mas é porque eles têm fragmentos, né? Essa uma coisa de pensar é fragmento, um fragmento, não é contínuo igual ao nosso. Por quê? São os dotados de espírito. E essa parte da transição, quando Deus passa o espírito de um estágio a outro, é quando ele fala que dá o sopro da vida, né? Que ele põe na testa a condição de espírito e essa transformação se dá, e é um dos segredos da criação. Ninguém sabe como o Criador faz isso. Os espíritos mesmo, eles falam que isso é uma condição entre o Criador e a criatura, né? Mas é aí que dá essa transformação na nossa condição. Mas avaliando de maneira do organismo, somos iguais entre o animal e o homem, né? Difere essa parte espiritual. Interessante que, se a gente for ver na questão dos espíritos, que eles trabalham no Ministério da Genética, né? E eles vão alterando. Ele altera no perispírito, né? E aí, na formação do corpo, vai tendo essas pequenas mudanças que vão depois se fixando e se alterando, né? Quando se dá isso, aquela outra que ficou obsoleta não volta mais e perece. E a gente nasce e morre, né? E, e aí aqueles que vão vindo com essas mudanças vão ficando. Isso que a gente chama aí, até está falando dessa nova juventude que vem, são mais inteligentes, né? E o trato até com os computadores são diferentes do que a nossa geração, né? Por causa e é isso que acontece, essas mudanças eles vão tendo essa condição de se manifestar de uma maneira diferente, né? Bom, agora eu vou trazer o vídeo para vocês verem, né, essa parte orgânica, essa mudança dos elementos, como vai ser na formação. Ele é um vídeo meio longo, mas ele é muito legal. Então eu vou, não vai dar para ficar até o fim, mas até onde ele der, aí eu paro e a gente conversa, tá bom?
Vocês estão ouvindo? Não, eu não. É, E som. No vídeo, não. era para estar passando. O vídeo está passando, mas está sem som. É. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui. Será que... Deixa a carga. E volta para pegar mais. Acho que não tem mesmo no começo do vídeo o som. Lá no final tinha. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. Isso é mais do que 800 bilhões de trilhões de quilômetros de uma ponta do cosmos à outra. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias. Com tantas estrelas e planetas que superam em número a quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Dentro deste oceano cósmico, uma esfera de água e rochas é lar para mais de 8 milhões de espécies de organismos vivos. Esta realidade inspirou inúmeras especulações, incontáveis teorias e uma pergunta muito intrigante. Quais são as chances de a vida ter surgido no terceiro planeta depois de um Sol orbitando em um braço espiral da galáxia Via Láctea? Foi simplesmente um golpe de sorte? Ou haveriam mais aspectos envolvidos além do acaso e das interações aleatórias entre matéria e energia? Sendo os habitantes humanos da Terra, é fácil subestimarmos a vida. Na verdade, somos mimados por uma abundância. O nosso clima e a nossa geografia suportam uma biosfera que pode ser única no universo. E basicamente não há lugares muito quentes, muito frios ou muito isolados para os organismos vivos prosperarem.
Dentre essa diversidade espetacular, talvez o maior desafio já encarado pela ciência ecoe de todo inseto, sequoia e baleia. Como a primeira vida passou a existir em um momento em que não havia vida de nenhum tipo? Como surgiu a vida na Terra? Por onde começar? Tem dezenas de teorias. E dá para perceber que tem uma grande diversidade de pontos de vista. E muitos são mutuamente contraditórios. Para começar a tentar decifrar o mistério, você precisa fazer suposições sobre o que deve ter acontecido num passado distante. Não há provas diretas, porque não tinha ninguém lá para testemunhar o evento. E não tem praticamente nenhum registro fóssil. O que nós nunca observamos, nunca, são compostos químicos sem vida, formando uma célula. Então, temos um campo de pesquisa em que a ação importante já aconteceu. A história primordial da Terra é, de fato, uma narrativa incompleta. Mas, apesar da ausência de provas físicas, a maioria dos cientistas acredita que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crosta e atmosfera do planeta, para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante. Ao pensar na origem da vida, as regras, e não digo da própria ciência, mas da filosofia subjacente, as regras dizem que para resolver o problema, você pode usar matéria, energia, lei natural, irregularidades naturais e processos do acaso. Mas o seu kit de ferramentas acaba aí. O que você não pode usar, de acordo com as regras, as ditas regras da ciência, é mente ou inteligência. Se tivermos que dar um nome a essa posição, não tem um nome melhor do que materialismo científico. Uma filosofia que diz que a única explicação aceitável deve ser dada com base na matéria e na energia. E se você não consegue resolver o problema com essas ferramentas, você não pode mudar as regras. Então, partindo dessa perspectiva, como a vida se originou a partir de apenas matéria e energia? Agora, tenta resolver o problema. Como construir uma célula? Toda vida que já existiu na Terra é composta de células. E os indícios para sua origem estão entrelaçados em uma rede de máquinas moleculares. Dentro de uma célula eucarótica moderna, mecanismos biológicos complexos fazem o seu trabalho enquanto estão suspensos em líquido. Não há vida nessas máquinas, mas juntas elas permitem crescimento, movimento, metabolismo e reprodução. As funções vitais da vida. Cada componente dessa fábrica celular é feito de grandes moléculas compostas. E as mais numerosas são as proteínas. Com funções modernas, as proteínas foram projetadas para desenrolar e copiar informação genética em uma cadeia de DNA. Desencadear reações químicas com formatos encaixáveis. Controlar a passagem de eletrólitos e nutrientes pela membrana celular. Tipo de proteína, cinesina. E carregar recipientes cheios de carga por andaimes, também feitos de proteína, que se montam sozinhos e vão até os lugares necessários da célula. Ampliado 500.000 vezes, um glóbulo vermelho contém 280 milhões de proteínas hemoglobinas, cada uma com a função de carregar oxigênio. Isolando uma delas, descobrimos que cada proteína é feita de centenas de moléculas menores chamadas aminoácidos. São encontrados 20 tipos diferentes de aminoácidos em organismos vivos. A estrutura química distinta de cada molécula permite a formação de mais de 100.000 tipos diferentes de proteínas. A construção começa quando aminoácidos selecionados são organizados em uma cadeia. É um processo que costuma ser comparado à organização de letras do alfabeto em palavras e frases com significado. Se esses componentes tiverem a sequência correta,
A cadeia se dobra em uma proteína pronta para cumprir a sua função dentro da célula. Mas se os aminoácidos forem arranjados na ordem errada, a cadeia não vai se dobrar e eventualmente será destruída. A célula viva mais simples contém pelo menos 300 tipos diferentes de proteínas e o mecanismo biológico necessário para crescer, se reproduzir, converter energia, guardar e processar informação genética e proteger os seus conteúdos do mundo externo. Componentes e funções similares também seriam necessários na primeira célula viva. Agora vamos aplicar essa química básica a uma teoria familiar para a origem da vida. Os cientistas especulam há muito tempo sobre oceanos primordiais cheios de aminoácidos que flutuavam como carrinhos de bate-bate. Talvez algumas dessas colisões aleatórias tenham produzido uma cadeia longa o suficiente para se dobrar em uma proteína. Depois, mais aminoácidos se juntaram a mais cadeias que se dobraram em ainda mais proteínas. Simultaneamente, outras moléculas complexas, incluindo ácidos nucleicos, gorduras e açúcares, também se juntaram para formar componentes essenciais. Então, sem previdência ou direção, a combinação certa de moléculas se juntou de alguma forma nessa sopa química para formar uma membrana que envolvia todas as máquinas específicas necessárias para uma célula autorreplicante. E pronto. Vida a partir de uma matéria não viva. Tudo parece tão plausível. O problema é que, na Terra primitiva, a complexidade interna necessária para sobreviver seria enorme. Porque a vida, como a conhecemos, é caracterizada por máquinas celulares e muitas delas. E se você tirar esse hardware essencial, a célula deixa de existir. Porque chega um momento em que ela não consegue se simplificar mais e ainda existir. Uma simplificação maior seria a morte. Costumamos ouvir críticas como: você não pode projetar a biologia celular moderna no passado, porque o que quer que tenha sido a primeira célula, ela era mais simples do que o que vemos hoje. Tudo bem, eu posso entender isso como uma premissa. Descreva então a primeira célula. Membrana celular. Para ser a célula viva, você precisa de uma barreira, uma membrana que a proteja do resto do ambiente. Essa membrana precisa permitir seletivamente a passagem de nutrientes específicos e matérias-primas necessários para combustível e energia. Você também vai guardar grandes quantidades de informação genética em cadeias de espiral de DNA. Essas instruções detalhadas para a vida são copiadas com uma precisão notável. Então, em fábricas chamadas ribossomos, essa informação é convertida em cadeias de aminoácidos e proteínas. Replicação celular. Por fim, você vai estar equipado com tudo que precisa para reproduzir as gerações futuras de células. Essas funções básicas são realizadas por todos os seres vivos. São, de certa forma, características do que significa estar vivo. Então, seja uma célula do passado, uma célula bem simples, ou uma célula mais complicada de hoje em dia, não faz diferença, ela vai precisar realizar essas funções. Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente, a partir da mistura de moléculas na terra prebiótica. Como? Eu nem imagino. George Whitesides, químico, Universidade Harvard. Apesar dos assombrosos obstáculos, a noção de que componentes químicos básicos se organizaram para formar uma célula viva é sugerida no mínimo 150 anos. Em 1871, Charles Darwin escreveu uma carta na qual descreveu um pequeno lago morno com todos os componentes químicos certos para criar a vida. Meio século depois, o bioquímico russo Alexander Oparin expandiu as ideias de Darwin.
Em seu livro A Origem da Vida, ele teorizou sobre uma sopa primordial e uma progressão gradual de uma química simples até uma célula viva. Então, em 1952, essa hipótese foi testada. Stanley Miller, um aluno de pós-graduação da Universidade de Chicago, tentou determinar se uma química simples poderia produzir componentes reais de vida. O jovem cientista construiu um equipamento de vidro para simular o ciclo de água antigo e o encheu com uma mistura de gases que supostamente compunham a atmosfera da Terra primitiva. Miller aqueceu os componentes e atingiu os gases com descargas elétricas. Faíscas elétricas para desencadear uma reação. Poucos dias depois, um lodo parecido com piche se formou no vidro. Nele, Miller identificou 4 dos 20 aminoácidos encontrados em proteínas. Pela primeira vez, sob condições supostamente naturais, moléculas cruciais para a vida foram geradas a partir de matéria e energia. Houve muito alvoroço quando o experimento de Miller foi publicado pela primeira vez, porque parecia ser fácil conseguir os componentes dos seres vivos. E se era fácil conseguir os componentes, talvez não fosse tão difícil transformar esses componentes químicos nas primeiras células vivas. Apesar de sua premissa ser inovadora, o experimento de Stanley Miller logo foi considerado muito falho, pois ele não havia usado os gases corretos, negligenciando o nitrogênio, o dióxido de carbono e o oxigênio, que teriam destruído as moléculas necessárias para a vida na Terra primitiva. Mas apesar dos erros, o trabalho de Miller inspirou outras tentativas de recriar as condições pré-bióticas. Hoje, após décadas de investigações, a esperança de Química vem com muita bagagem. E se você for levá-la a sério como uma explicação para a origem da vida, com certeza você também precisa levar a sério certas propriedades fundamentais da biologia. As moléculas envolvidas na vida não têm inteligência, não têm previdência. Elas não têm como saber o que precisam fazer depois para então conseguirem se transformar em química orgânica. Se eu colocar aminoácidos em um tubo de ensaio no meu laboratório, mesmo se eu esquentar e misturar muito bem, e fizer isso por 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos ou 1 milhão de anos, nada aconteceria. Aminoácidos, nucleotídeos, lipídios. Sozinhos, eles não representam a vida. São inertes. Não se reproduzem, não guardam informações. De certa forma, são ingênuos. Eles não acordaram um dia e falaram: "Ei, vamos nos juntar e construir uma célula que consiga se replicar." Isso não aconteceu. A química por si só é indiferente ao fato de algo estar vivo ou morto. A seleção natural não funciona para criar a primeira célula, porque a seleção natural não consegue operar em nada, a não ser que tenha alguma forma de herdar e monitorar mudanças e de escolher o melhor sobrevivente para avançar. Para ter alguma seleção, são necessárias células. Então, se você quer explicar a origem das células, você não pode usar a seleção, porque a seleção exige a existência da mesma coisa que você está tentando explicar. A seleção natural tem que funcionar sobre uma célula que tenha um sistema genético e que seja capaz de se reproduzir. Sem isso, a seleção natural é completamente irrelevante. A auto-organização é a ideia de que os componentes químicos podem se organizar sozinhos de forma a se transformarem em objetos ricos em informações e com um propósito. As moléculas e os átomos podem se auto-organizar em um certo sentido. O sal seria um exemplo. No sal,
têm íons de sódio e de cloreto. E eles interagem uns com os outros porque têm cargas positivas e negativas. Então, essa afinidade natural leva à formação de cloreto de sódio, cloreto de sódio, cloreto de sódio, e pode se compactar de uma forma estereotipada para criar um cristal. Os cristais de sal são a mesma coisa, repetida várias e várias vezes. Se um cristal de sal fosse um livro, seria um livro com uma palavra só. Geometrias com repetições regulares como essa não carregam um tipo certo de informação. Informação que você precisaria para criar uma proteína. A sequência que vemos em uma proteína é altamente irregular. Não tem como prever qual vai ser o próximo aminoácido com base nos que já apareceram. Então, a auto-organização que nós observamos no mundo natural é o tipo de processo errado para a construção das estruturas ricas em informações dos seres vivos. Quando você elimina a seleção natural e a auto-organização e percebe que as moléculas não têm a habilidade de pensar ou se programar de forma alguma, o acaso volta à questão. E os cientistas odeiam o acaso como explicação para a origem da vida. Acaso? Por que o acaso é uma opção tão insatisfatória? Talvez porque muitos analistas fizeram as contas e entendem a grande improbabilidade de sucesso. O acaso é definido como um elemento desconhecido e imprevisível em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou orientação de uma lei natural ou de um agente inteligente. Desde o século XVII, uma ferramenta foi utilizada constantemente para prever o resultado de tais eventos. Se chama probabilidade matemática. De forma bem simplificada, é assim que a teoria funciona. Quando você atira uma moeda e escolhe cara, a probabilidade de você acertar é de 50%, ou uma probabilidade de 1/2. Se atirar 2 moedas, a probabilidade de tirar cara 2 vezes simultâneas é de 1/4. 3 moedas e 3 caras em uma única tentativa? 1/8. Sempre que adicionamos mais uma moeda, a probabilidade de sucesso, nesse caso, tirar só cara na mesma jogada, é reduzida exponencialmente por um múltiplo de 2. Então, se 10 moedas forem atiradas, a probabilidade de tirar cara 10 vezes é de 1/2 elevado à 10ª potência ou menos de uma chance a cada 1000. Quando aplicado à origem da vida e à formação aleatória de grandes biomoléculas, a teoria da probabilidade esclarece as limitações do acaso como um agente criativo na Terra primordial. Por exemplo, quais são as chances de uma única proteína se formar exclusivamente através das interações às cegas da química? O nosso alvo é uma molécula menor do que a média, composta de 150 aminoácidos alinhados para garantir uma cadeia dobrada. Os pesquisadores calcularam que, na Terra antiga, a probabilidade de sucesso era de 1/10 elevado à 164ª potência. Ou seja, uma cadeia de proteína corretamente sequenciada a cada 100 milhões de trilhões 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 de tentativas fracassadas. Mas apesar dessa grande improbabilidade, alguns teóricos argumentam que, com tempo suficiente, qualquer coisa é possível. Está bem? Vamos tentar a validade dessa opinião. Vamos começar estabelecendo um ambiente ideal para a evolução química. Um mundo imaginário que dará ao acaso toda a oportunidade de sucesso. Primeiro, vamos lotar os oceanos de aminoácidos. Ou seja, todos os átomos na Terra, incluindo todo o suprimento de carbono, nitrogênio, oxigênio,
hidrogênio e enxofre estão disponíveis para formar 10 elevado à 41ª potência de conjuntos completos dos 20 tipos de aminoácidos usados na criação de proteínas. Depois vamos alterar as leis da natureza para proteger esses componentes dos raios de luz ultravioleta destruidores e da contaminação química na sopa primordial. Agora vamos deixar a química agir para ver o que acontece. Os aminoácidos começam a se juntar furiosamente. No nosso experimento, uma cadeia inteira com 150 unidades se forma sozinha em apenas 1 segundo. Como os 20 tipos de aminoácidos estão disponíveis, na maioria dos lugares, há uma probabilidade de 5% ou de 1/20 da molécula correta se alinhar na cadeia. Se a sequência estiver incorreta, a cadeia é destruída imediatamente e se inicia um novo agrupamento. Por todo o planeta, 6 milhões de bilhões de trilhões de tentativas vão acontecer a cada minuto. Ou seja, em 4,6 bilhões de anos, a idade mais antiga estimada da Terra, o número de cadeias que não se dobram vai passar de 10 elevado à 58ª potência. É uma quantidade espantosa, mas não chega nem perto de 10 elevado à 164ª potência. Aproximadamente as tentativas necessárias para se criar uma proteína de 150 aminoácidos por acaso. Então, se a química não direcionada não consegue criar a nossa cobiçada molécula durante toda a história da Terra, quanto tempo teria sido necessário? Para descobrir, vamos fazer um passeio. Vamos começar construindo uma ponte que percorra o diâmetro do universo observável, uma distância de mais de 90 bilhões de anos-luz. Depois, vamos colocar uma ameba em uma extremidade da ponte. Esse organismo unicelular vai viajar a velocidade espontaneamente de 30 centímetros por ano. Começar. Enquanto esperamos uma proteína se formar por acaso, a ameba se arrasta por mais de 5 bilhões de anos para cruzar todo o universo e depois voltar. Mas esta corrida está só começando. A ameba sai de novo. Consegue chegar à outra extremidade do cosmos e depois volta para casa. Mesmo assim, nenhuma proteína funcional está à vista. Para a próxima viagem, vamos incluir uma carga, um único átomo. Após percorrer lentamente mais de 800 bilhões de trilhões de quilômetros, a ameba deixa a carga e volta para pegar mais. Ok, aí eu vou... O vídeo é mais longo, né? Eu vou colocar o vídeo no grupo. Aí Meu vocês Deus. acompanham melhor. Mas você vê que ele fala bem da formação da proteína, da célula, né? Aí Gente, concedeu a geração espontânea. Aí depois que ele passou um organismo complexo, aí é só através da reprodução. Sim. Nossa Mas deu Senhora. para entender, né? Uhum. O que é legal, né? uma máquina, né? É impressionante. Uhum. Eu falo que a gente fica falando, né? Aí quando você tem a imagem, aí você fala, então é isso, né? A imagem faz fechar o estudo, né? Sim. Bom, quem vai fazer a prece de encerramento? Então, fazer. Para a aula que vem, então, nós vamos começar outro capítulo nela. O capítulo 11.
Gênesis espiritual. Tá. Isso. Ele é um A capítulo longo. aula é sua. Isso. Vocês estão me ouvindo? Estou, Selma. Então tá, eu vou ver se eu dou pelo menos 2 ou 3 itens. Eu vou dar uma olhada com Tá bom. calma. Aí depois eu passo para a Lucília, para ela colocar no grupo. Tá bom, Lucília? Tá bom, Dalva, obrigada. Eu aguardo você colocar. A Selma vai fazer Obrigada, a pessoal. prece? É você, Eu vou Selma? fazer a prece. Eu? É. Pode começar. A Selma. Uhum. E envolvidos nesse clima, nesse sentimento de amor, nessa luz que recebemos enquanto estamos estudando sobre a humanidade, sobre o Criador, nós vamos encerrando a nossa aula, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e a todos os espíritos de luz que participam dos nossos ensinamentos, dos nossos aprendizados, agradecendo a presença dos nossos mentores e dos mentores da Casa do Caminho, que estão sempre conectados conosco. Vamos levando o nosso pensamento, nossos melhores sentimentos para aquelas pessoas que se encontram em aflição. Acamadas, pessoas que estão desiludidas, preocupadas, os desabrigados, que as nossas melhores vibrações possam chegar até eles, para que Deus esteja com eles, dando força e compreensão, agradecendo a toda a rede de espíritos. Nós vamos encerrar então a nossa aula com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom. Seja. Gente, uma boa noite para vocês. Todos. Bom descanso. Bom descanso. Boa semana. Boa noite, obrigada. Até Obrigada. terça-feira. Até terça. Boa noite. Tchau, boa noite. Terça. Deus.